Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu trago o livro A Ira de Deus sobre a Europa. A Ira de Deus sobre a Europa de, portanto, J. Rentes de Carvalho. Portanto, A Ira de Deus sobre a Europa. Pois bem, do que trata este livro e por que a apresentação deste livro? Este autor faz a comparação entre a Europa de há 50 anos atrás com a Europa de hoje. O autor, que vive em Amsterdão e também em Trás-Montes, publicou já várias obras em Portugal e na Holanda. Recebeu em 2012 o Grande Prémio de Literatura Biográfica na APE e tem vários livros, entre eles O Tempo Contado, que é o livro onde recebeu o prémio. Escreveu aqui A Ira de Deus sobre a Europa, livro escrito em 2016, em que o autor nos apresenta duas visões. Uma Europa antiga, clássica, e a Europa de hoje. Portanto, a Europa do início da chamada então nascente CEE, que vinha da comunidade do ácido carvão, não é? E a Europa de hoje, que é a Europa da União Europeia, não é? Essa Europa que nós vivemos do início do século XXI, não é? E o autor nos faz a seguinte introdução. Portanto, ao longo de um livro profundamente pessoal e intimista, João Rentes de Carvalho recorda a Europa de há 50 anos, quando chegou aos Países Baixos e confronta-se com a Europa de hoje. O hedonismo absoluto, a ausência de ideias, a mansidão de um comportamento bonzinho diante dos seus inimigos declarados, o politicamente correto que amordaça o debate, o politicamente correto, que amordaça o debate e corrói a vida real. Portanto, eu vou repetir aqui esta frase que é importante. O politicamente correto que amordaça o debate e corrói a vida real. A decadência da educação de hoje, que dá prioridade aos jogos de computadores, às amizades virtuais, aos likes do Facebook e a existência de uma União Europeia dominada por uma burocracia tecnocrata não eleita, uma universidade entregue à banalidade, um testemunho vibrante, polémico e inspirado do autor de Com os Holandeses, que foi outro livro que o autor escreveu, e desses grandes romances, Ernestina, um relato que a distância de 50 anos nos faz perder pertinência à atualidade, enriquecendo com um prólogo que debate, num tom muito pessoal, a linha de todo o livro. As grandes e fraturantes questões que fazem perigar a Europa dos nossos dias. Portanto, mais uma vez eu mostro o livro, não é? A Ira de Deus sobre a Europa. Este livro é muito interessante. Pois bem, o autor mostra o que vai na mente hoje das pessoas. Pessoas, quando falamos, não é, da generalidade, não é? Nós estamos aqui a generalizar comportamento das populações da Europa, não é? E não só, porque os Estados Unidos também, ele se assemelha muito à Europa, em que as suas populações esqueceram o seu passado, as suas tradições, as pessoas muito envolvidas com o mundo digital, não é? Jogos de computadores, redes sociais para postarem fotos, likes, todo uma vivência sobre a própria imagem, não é? Um esquecimento da identidade, não é? Um esquecimento da própria cultura, não é? Dos países que compõem a Europa, não é? Portanto, as populações andam completamente adormecidas, não é? E este autor escreveu em 2016, nós não estamos a falar em tudo o que se está a passar hoje, não é? Com esta pandemia, as coisas que estão a acontecer hoje, não é? Isto, portanto, teve lugar em 2016, este livro. E o autor já nesse ano falava, portanto, na desintegração, portanto, dos povos, não é?
a desintegração cultural dos povos e, portanto, o abaixamento, digamos assim, podemos dizer isso, o abaixamento intelectual, portanto, da civilização, não é? Principalmente da civilização ocidental, que não reage muitas vezes aos ataques externos, não é? Este autor aqui fala de várias coisas, fala do islamismo radical, não é? Do terrorismo, fala de um ataque a nível económico, não é? Das outras potências, não é? Como a China e outras grandes potências que hoje se estão a afirmar no mundo. O autor fala-nos aqui também da corrupção, não é? Por dentro dos próprios países da Europa, não é? A indiferença dos tecnocratas da União Europeia, não é? Que parece que estão longe, completamente afastados das populações, lá no castelo, no sumo do castelo, completamente desligados da vida das populações, não é? Portanto, o autor fala de todas essas coisas, da própria desinteligência do indivíduo, não é? Que se entrega completamente às tecnologias e fica completamente viciado nesse meio tecnológico, sem perceber que está a perder toda a sua parte identitária e intelectual. Portanto, o autor faz aqui uma descrição fantástica neste livro e eu creio que é um livro de atualidade que é muito bom nós lermos para fazermos uma radiografia do que se está a passar à nossa volta, não é? E de como os povos estão cada vez mais a serem, eu vou utilizar esta palavra, estupidificados, não é? É a palavra correta que podemos utilizar, é estupidificados. E eu aqui queria falar em alguns livros sobre alguns livros que nos podem ajudar a reencontrar as raízes culturais e identitárias da nossa Europa. E eu vou começar aqui com um livro de André Ammar, escrito em 1966, um autor francês que escreve L'Europe a fait le monde, que é a Europa fez o mundo, foi a Europa que fez o mundo, não é? Que este autor neste livro desenvolve, portanto, os conceitos de que a tradição histórica da Europa, que o mundo deve muito à tradição histórica da Europa, não é? Que a tradição ocidental, de facto, nasce na Europa, não é? Depois temos o livro de Gonzague de Reinhold, que escreve em 1948 um livro muito interessante que se chama Qu'est-ce que l'Europe? La formation de l'Europe. O que é a Europa? A formação da Europa. Portanto, para quem quer estudar as raízes culturais da Europa, este livro é muito bom, Gonzague de Reinhold, portanto um livro escrito em 1948. Depois, l'Institut Iliade, o Instituto Iliade, que é um instituto francês, que é presidido por Jean-Yves Le Gallou, não é? Que, como sabemos, faz parte também do grupo Polemiat e também colabora com a televisão francesa TV Liberté e que nos dá aqui em 2019 Quem somos nós? Qui sommes-nous? L'Institut Iliade. Portanto, um livro muito interessante porque retrata toda a origem identitária e cultural da Europa. Depois temos, para mim, a obra-prima para quem quer estudar a história e as tradições da Europa, de Dominique Venner, um grande intelectual francês que, portanto, nasceu em 1935, morreu em 2013, historiador, ensaísta, escritor, professor de História das Ideias, Dominique Venner, que escreve Histoire et Tradition Européenne, em 1914, 30 000 ans d'identité. Portanto, História e Tradição Europeia da Europa, escrita em 1914, Dominique Venner, para quem quer aprofundar os estudos sobre a cultura, a história e as tradições, principalmente as tradições da Europa. Depois temos Louis Rougier, que escreve um livro muito interessante, Le Génie de l'Occident. Atenção, Le Génie de l'Occident, um livro escrito em 1976, que, à imagem do livro de Chateaubriand, Le Génie du Christianisme, nos faz ver o gênio do pensamento da Europa, não é? do Ocidente, da Europa, que deu origem, portanto, ao Ocidente. Portanto, Le Génie de l'Occident, uma defesa bastante forte sobre o Ocidente. E depois temos o grande Georges Dumézil, um grande autor,
que se debruçou sobre trabalhos, portanto, sobre trabalhos religiosos e sociológicos, e principalmente trabalhos que têm a ver com a filologia, a tradição religiosa, a etnologia, as etnicidades, portanto, debruçou-se sobre essas áreas e que escreve um livro bastante interessante, Traité d'Histoire des Religions, escrito em 1989, portanto, Tratado da História das Religiões, para mim, que é uma das melhores obras de Georges Dumézil, portanto, Traité d'Histoire des Religions, 1989, portanto, esses livros que eu aqui falei, não é, que eu aqui resumi, são livros para nós fazermos uma comparação do que são as tradições verdadeiras da identidade da Europa, a Europa verdadeira, a formação da Europa, não é? Desde dos primeiros séculos depois de Cristo até hoje, não é? Até pelo menos a fundação da União Europeia, e para nós estudarmos e fazermos a comparação com esta Europa que nós hoje temos, uma Europa descristianizada, uma Europa em que a própria origem europeia está diluída, não é? Completamente dissolvida e diluída, em que os Estados-nações cada vez têm menos existência, não é? Cada vez têm menos soberania, não é? Quer dizer, tudo isso, tudo o que tem dado a acontecer nos vários países que compõem a Europa e a União Europeia, não é? Portanto, tudo isso vale a pena refletir, vale a pena estudar, pesquisar, ler livros que falem sobre isso, como esses livros que eu aqui disse, que eu aqui apresentei, e este livro, não é? A Ira de Deus sobre a Europa, que para mim é um livro que vale a pena procurarmos, lermos e meditarmos sobre o que está a acontecer com a nossa Europa. Espero que tenham gostado de mais este vídeo e até uma próxima.